Bom dia, boa tarde, boa noite, aliás, né? Estamos aqui hoje para estudar a estrutura das palavras, tá certo? E aprender um pouquinho, meus amores, como, né, atenção, tá? Algumas palavras da língua portuguesa se estruturam, certo? Vale salientar, é bem importante, que este conteúdo ele não se aplica a todas as classes gramaticais, beleza? Vamos nessa? Olha só, quando eu penso em estrutura das palavras, tá bom? A primeira coisa que você vai procurar é uma coisinha chamada radical, certo? A gente vai decompor a palavra. Mas, Kelly, você disse que não se aplica a todas as classes gramaticais. Verdade. A que classes gramaticais eu consigo aplicar esta divisão que nós vamos aprender? Nós conseguimos aplicar isso a substantivos, tá certo? Adjetivos, advérbios e verbos, tá bom? É só você pensar logicamente. Eu não tenho como encontrar, por exemplo, um radical com um artigo, né? Não tem como a gente pensar isso em um numeral. Também fica complicado pensar isso em um pronome, não é? Como é que eu vou achar o radical em um pronome? Pronome que, por exemplo? Como é que eu vou achar um radical ali? Ou pensar isso, de repente, em uma interjeição. Então, uma preposição. Então, algumas classes gramaticais não passam por esse fenômeno. A gente consegue trabalhar, tá certo, com palavras formadoras de nomes, certo? Ou verbos. Então, por isso que a gente inclui aí aquelas classes que eu falei e eu vou citar de novo. Substantivo, adjetivos, certo? Advérbios e verbos. Então, com essas quatro, nós vamos conseguir decompor, tá? Menino, meninos, menininhos. Se a gente observar bem direitinho, né? A palavra menino, ela tem uma parte que vai se repetindo mesmo, né? Quando eu vou acrescentando, tá certo? A terminação de plural, ou quando você coloca ali a terminação de diminutivo dela, ok? Essa parte, gente, que você percebe aí que se repete, vê como é fácil encontrar um radical de um substantivo, por exemplo, ou de um adjetivo. É muito fácil, até para advérbio serve essa dica, tá? Você observa aí, no caso, qual é a parte que se repete. Então, pense em outra palavra que tem aquela mesma estrutura, certo? Sempre pegue uma palavra e procure a estrutura dela. Então, se você pega menino, menina, menininho, meninada, não é? Então, veja que a parte do menin é a que se repete. Ela é o radical. Agora, você está vendo que aparecem outros elementos agregados ao radical. Pronto. São essas nomenclaturas que nós vamos revisar. Todas essas classes gramaticais que nós citamos, que podem ser decompostas, essa decomposição, tá? Esses elementos formadores das palavras, nós podemos chamar de morfemas, tá certo? Ou elementos mórficos. Morfemas ou elementos mórficos. É a mesma coisa. São as unidades que carregam o quê? O sentido, o significado dessas palavras. Olha só. O primeiro elemento mórfico, gente, o radical, não é? O radical que nós já estávamos apontando com a palavra menino. É a parte mais importante da palavra, porque ela é que carrega o sentido básico da palavra. Eu costumo chamá-la também de raiz, como alguns gramáticos mais das antigas também chamavam. A raiz da palavra. Por que a raiz? Porque é a base dela, tá certo? E ao redor de uma palavra, tá certo? Quando a gente identifica o seu radical, nós podemos ter outros elementos mórficos agregados. Vejam aqui a palavra moça, tá certo?
e elementos que foram agregados, formando o que a gente chama de palavras derivadas. Próximo assunto da gente, formação das palavras, certo? Agora a gente vai falar dos elementos, depois a gente estuda as formações, derivação, composição, entre outros processos. Moço, moça, moçada, mocinha, moçoila, mocetão, moçar, remoçar. Observem que em alguns eu tenho, tá, elementos antes do radical. Remoçar é um prefixo, tá certo? É um elemento que eu agrego ao radical colocando antes dele. Mas esquece um pouquinho os prefixos e os sufixos e as desinências. Olha o radical, galera. Essas palavras, percebem que elas fazem parte da mesma família. Por quê? É como se eu tivesse o código genético da palavra se repetindo. Ele vai aparecendo, tá? Então, o que é que o radical é? É esse código genético, é essa raiz da palavra. E uma coisa bem fácil, como apontei para vocês, como é que eu identifico o radical? Pensa numa palavra derivada? Pedra, pedrinha. Então, a parte que se repete, até o R, né? Pedre, tá certo? Então, isso é que você vai associando. Se você pegar, por exemplo, vento, ventania. Olha aí, a parte do radical é quem? Vente, que é a parte que se repete. Se você pegar mar, maresia, não é? Marinha, marítimo, qual é a parte que se repete? Mar. Interessante. Então, em algumas palavras, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um radical, que pode ser a palavra inteira, Kelly. Perfeito, perfeito. Existem palavras que a gente chama que tem aí um radical livre, certo? Anota aí, radical livre. Esse daqui que você está vendo é um radical preso. Ainda não entendi. Vou dar exemplos, preste atenção. O que é um radical livre? É quando você tem uma palavra que só o radical dela já tem significado completo. Um radical preso é aquele que precisa de mais algum elemento mórfico para ter significado. Por exemplo, se eu pego aqui só moce, né? Moce. Essa parte aqui sozinha não tem sentido. Eu preciso agregar mais algum elemento mórfico para a palavra ter sentido. Mas quando você pega cruz, cruzada, né? Veja que a palavra cruz, que é o radical, ela sozinha já tem sentido completo. Significa dizer que eu tenho o que aí? Que eu tenho um radical livre. É feita a palavra mar que eu citei para vocês, certo? Mar, marítimo, marinha, marinheiro. Veja que essa palavra não precisa ter elementos mórficos agregados a ela. Ela sozinha já tem significado completo. Então, é um radical livre. Uhul! Beleza? Agora, afixos. Gente, afixar é o quê? É você pregar, né? Você agregar alguma coisa. Então, quando eu falo em afixos, eu estou pensando em dois tipos, prefixos e sufixos. Os prefixos aparecem antes do radical, feito aqui na palavra remoçar, estão vendo? O ré, ele é um prefixo, tá bom? E os sufixos aparecem depois do radical, feito aqui unha, oila, ada, certo? Essas formas, né, elas são o quê? Sufixais, porque aparecem depois do radical. Outros exemplos, ó, inútil. Vejam que a palavra útil, a palavra legal, são formas de radicais livres, só para você aí ir identificando o que eu acabei de falar. Ó. Útil e legal, né? Útil, se eu colocar um prefixo, inútil, certo? Se eu colocasse um sufixo, utilidade, olha aí, botei o sufixo dade, vê que legal? Inútil, outra palavra, utilidade. Estão vendo? Então, neste caso, o que é que ocorre? Eu tenho um radical que eu posso agregar um prefixo, eu posso agregar um sufixo, entendeu? E às vezes eu posso agregar os dois, galera, ao mesmo radical. Inutilidade, né? Ilegal, eu botei prefixo, mas se eu quisesse eu poderia botar sufixo também. Ilegalidade, né?
refazer, só tem o prefixo agregado aí ao verbo fazer. Incapaz, tá certo? Vejam que eu botei prefixo e sufixo em engrossar. E consultório, eu só botei sufixo. Então, na hora de formar novas palavras, o que a gente chama de palavras derivadas, você vai trabalhar basicamente com prefixo e sufixo para formar derivações. Há outros processos, mas os mais usados, né, são realmente o de agregar afixos aos radicais, ok? Mas não paramos nos afixos, gente. Nós temos também as desinências. Prestem atenção, porque elas podem ser nominais e podem ser também verbais. Olha só. O que é uma desinência nominal? Pô, o nome já ajuda, né? Nominal tem a ver com nome. Então, seriam desinências que agregamos aos nomes, aos substantivos. Então, o que é que uma desinência vai fazer para um nome, né? Ela vai agregar gênero e ela vai agregar a ideia de número. Gênero, masculino, feminino, ou número, quando eu acrescento o elemento, a palavra pode indicar aí o que? A ideia de plural, certo? Olha aí. Quando eu pego a palavra garote, né? Garote, não tem sentido. É um radical preso. Estão vendo? Porque eu preciso colocar uma desinência, algum elemento para ter sentido. Garota, olha o A, está indicando o gênero, né, gente? Tanto que se eu pegar garoto, o O também vai indicar o gênero da palavra, masculino. Já o S está indicando o quê? Que a palavra está no plural, que ela não está no singular. Então, nesse caso, eu tenho duas desinências, uma de gênero e uma de número, tá? E quando eu falo em desinências verbais, são aquelas que estão agregadas aos verbos, que, por sinal, nós vamos estudar verbo, tá? Nas próximas aulas já. E aí, a gente vai aprofundar um pouquinho mais essa ideia das desinências verbais. Mas só para a gente matar a vontade, né? E ver aí. Eu peguei o verbo juntar, tá certo? Veja que ao pegar o verbo juntar, esse SSE, ele marca o tempo verbal. Só tem um tempo verbal em um modo que essa desinência aparece. É uma desinência que indica o modo e o tempo. Se eu juntasse, se tu juntasses, se ele juntasse, está lá no modo subjuntivo, só aparece no subjuntivo, e no imperfeito, né? No pretérito imperfeito subjuntivo, só nele. Por isso que é uma desinência modo temporal, porque elas são individuais, tá? Elas não tendem a se repetir, elas realmente caracterizam o tempo e o modo. E o MOS? Aí não. Esse MOS, ele está representando o número e a pessoa, tá certo? Se vai ser primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. No caso aqui, ela está indicando o quê? Que eu estou na primeira pessoa do plural, nós. Então, o nós é marcado por essa desinência, em qualquer tempo. Para quem está pensando aí, em qualquer tempo. Isso, meu amor, em qualquer tempo verbal. Presente, pretérito, futuro, indicativo, subjuntivo, certo? Se eu pegasse o verbo aqui, ó, no presente indicativo, nós amamos, amamos, já apareceu o nós, certo? Se eu colocasse no futuro, amaremos, olha o nós de novo, certo? Se eu colocasse no pretérito, amávamos, olha o nós de novo, certo? Se eu colocar no subjuntivo, no futuro do subjuntivo, quando nós amarmos, então não importa, perceberam? Ela realmente tende a perseguir a pessoa, tá? Ela marca o nós. Então essa é a classificação. Mas agora a nossa preocupação é mais com os nomes, porque de verbos falaremos mais em um próximo bate-papo. Olha só. É muito comum a gente confundir vogal temática, tá certo, nos nomes, com desinência de gênero. Nos verbos não tem erro, galera. A dica do cantinho do coração, presta atenção.
Quando você pega aí cantamos, pega o verbo cantar no infinitivo. Cantar, certo? Quando você olha para o verbo no infinitivo, esquece o verbo conjugado. Bota no infinitivo logo. Cantar, perder, partir. Estão vendo AR, cantar. Perder, ER. Partir, IR. Beleza? Esse A, esse E e este I que aparece são as vogais temáticas dos verbos. Então, significa dizer que nós temos 3 vogais temáticas, tá? A vogal temática que indica a primeira conjugação é o A vogal temática que indica a segunda conjugação é o E, e a vogal temática que indica a terceira conjugação é o I. Então, a coisa mais fácil do mundo. Pegou um verbo, quer saber a vogal temática? Bota o verbo no infinitivo, certo? Pegou o verbo ser. Ó, ser é um verbo irregular. Só que você vai pensar no verbo ser no infinitivo para saber qual conjugação é a dele. Ele tem ER no final. A vogal temática E faz com que ele se encaixe na segunda conjugação. Kelly, oi. E o verbo pôr? Que bom que pensaram no verbo pôr. Galera, o verbo pôr, ele na verdade é poer, certo? No latim, a forma dele é poer. Só que a variação histórica da língua fez essa palavrinha sofrer uma redução. Mas será que vocês nunca perceberam que quando a gente conjuga o verbo pôr, a vogal temática dele aparece? Olha só, ele põe. Olha o E aí aparecendo. Tu pões. Olha o E aí junto com S. Pões. Caramba, Kelly, eu nunca tinha percebido isso. Pois é, o verbo pôr, gente, ele é da segunda conjugação. Não existe a conjugação exclusiva para o pôr. Ele é da segunda, tá? Só que, por uma questão de variação linguística, hoje nós falamos pôr e não mais poer. Ele no infinitivo. Porém, quando a forma está conjugada, o ezinho dele vai aparecendo. Ele não sumiu, tá bom? Então fica aí essa dica. A, E e I são as vogais temáticas dos verbos, tá? Elas estão sempre agregadinhas, juntinhas, daquele Rzinho que indica o infinitivo. Amar, beber, partir. E nos nomes? Pronto. Agora, para tudo, redobra a atenção. Tá aí me ouvindo? Então, ó, abre bem o fone. Preste atenção. Nas vogais temáticas dos nomes, eu posso ter 3 tipos de vogais temáticas. O A, o E e o O, tá? O que é uma vogal temática? A vogal temática, gente, ela é um elemento que eu agrego ao radical, mas que ele não indica gênero, tá? Ou seja, aquela terminação não vem para indicar uma distinção de gênero entre seres da mesma espécie. Ela pode até ajudar a identificar o gênero da palavra, mas ela não vai ser constituída como uma desinência de gênero. Prestem bem atenção no que eu vou falar agora para vocês. Ó, existem algumas palavras na língua portuguesa que, mesmo que ela termine com A ou até com O, não necessariamente vai indicar que é uma palavra masculina ou que é uma palavra feminina, certo? Eu vou dar um exemplo bem básico. A palavra cabeça. Você tem o cabeça e você tem a cabeça. Veja que não necessariamente o A que termina a palavra está dizendo que aquela palavra é só feminina, porque você tem inclusive a versão masculina dela. A palavra é polissêmica. O cabeça é o líder. A cabeça, a parte do corpo, entendeu? Então, cuidado com isso. E existem mais, né? Existem palavras também que esse O ou este A que está no final não são desinências de gênero, porque eu não tenho uma distinção de gênero da espécie. Preste atenção no que eu vou dizer. Ó, se você pega a palavra, preste atenção, gato e gata. Perceberam que eu estou pensando na mesma espécie e o O e o A indica para mim quem é o masculino e quem é o feminino? Gato, gata. A mesma coisa, médico, médica. É o O e o A que fazem a distinção, certo? Vou dar mais exemplo para você ir fixando a desinência de gênero. Presta atenção. Desinência de gênero marca a distinção entre seres da mesma espécie. Quem é masculino e quem é feminino. E você pega um adjetivo.
Bonito, bonita. Tá vendo que o O e o A marca se é masculino ou feminino, certo? Agora, quando você pega a palavra casa, casa, tem um A agregado ao radical cais. Mas casa, esse A aí do final, ele é desinência de gênero? Pense, a palavra caso, por exemplo, é o mesmo elemento, é a mesma espécie, tem o mesmo significado e você está mudando só o gênero? Não, Kelly. Caso é uma coisa que tem nada a ver com casa. Exatamente, né? Então, você não tem o O e o A marcando a distinção de gênero. Galera, ó, presta atenção de novo. Quadro e quadra. Vê que pegadinha. Quadro e quadra. Se você olhar profundamente o sentido dessas palavras, vocês vão ver que eu não estou pensando na mesma coisa. Quadro, uma tela, tá certo? E quadra, um ambiente, um local. Então, como é que pode o O e o A marcar a distinção de gênero para a mesma espécie? Não marca. Exatamente, não marca. Campo. Você tem campa? É, tem não. Ótimo. Então, esse O que está aí no final, ele não é desinência de gênero. Ele é vogal temática, tá bom? Cama, cama. Eu não tenho camo. Não, não tem camo. Muito bem. Então, esse A que está aí no final é o quê? É vogal temática, não é desinência de gênero. Então, a desinência de gênero, ela teria de indicar realmente masculino e feminino, e você, ao trocar O por A, vai fazer justamente a distinção na mesma espécie, certo? Menino, menina, desinência de gênero. Menino, menina, ok? Agora, quando você pensa, por exemplo, lata, lata, esse A que está aí no final, depois do radical late, não é? Não marca a distinção de gênero da mesma espécie. Você não tem lato. É verdade, Kelly. Então, O e A já está explicado. E o E? Ah, o E é fácil, né? O E não marca gênero nunca, então correu para o abraço. Vai sempre indicar a vogal temática. Triste, dente, parede. Tá vendo que esse E que está aí no final indica o quê? A vogal temática, não indica gênero, certo? Parede, parede. Esse E final é uma vogal temática. Tema. O que é o tema? O tema, na verdade, é o somatório do radical mais a vogal temática. No caso de um verbo, o tema é quando você pega aqui, ó, o radical junte e a vogal temática do verbo, que é o A, já que o verbo é juntar, né? Qual é a vogal temática de um verbo da primeira conjugação? A, juntar. Cantar, falar, é o A. Aí eu pego este A, junto com o radical e dá o tema, certo? Então, isso mais basicamente é pedido em verbo, viu, gente? A gente não costuma pedir muito em substantivos, adjetivos, não, tá? É mais em verbo. E o sexto e já último elemento, veja só, o assunto é bem curtinho. Vogais e consoantes de ligação. O que é isso aí? Não sei se vocês estavam percebendo, mas algumas palavrinhas, quando a gente precisa reunir, juntar um radical com um sufixo, por exemplo, você precisa colocar um elemento para fazer essa união. Às vezes é só um hífen, pode ser um hífen, tá? Às vezes pode ser até uma outra palavrinha como uma preposição, ok? Para ligar dois radicais, às vezes eu uso uma preposição, às vezes eu boto um hífen, mas às vezes não é nenhum nem outro. Ou é uma vogal ou é uma consoante que fazem a ligação. Por exemplo, quando eu pego aí paulada, veja que o sufixo ada, para se juntar ao substantivo, né, inicial, precisou do L. Este L é apenas um elemento que faz a ligação. Ele faz o elo entre os elementos. Gasômetro, agora eu tenho dois radicais, ó, dois radicais, gás e metro. E para uni-los, eu precisei de quem? De uma vogal. Poderia, como eu disse a vocês, ser um hífen, ser uma preposição, mas não foi. Foi uma vogal de ligação. Chaleira. Para pegar o substantivo chá e juntar o sufixo eira, eu usei o quê? Uma consoante. Se você pega a palavra cafezal, olha aí, cafezal. Gente,
O radical de café, vê que interessante, presta atenção nessa dica também. O radical de café é a própria palavra café. E é, Kelly? É. Pensa em derivados. Café já é uma forma livre, ó. Forma livre. Cafezinho. Eita, é mesmo. Você botou o sufixo inho, botou a consoante de ligação Z para ligar café a inho. Cafezinho. Cafeteira. O sufixo é quem? Eira. Aí você pegou a palavra café e colocou o elemento de ligação, o T. Cafeteira. Então, café é um radical livre. E tem uma dica toda especial para isso. Quando a palavra é oxítona, presta atenção, olha aí. Quando a palavra é oxítona, certo? Então, você pega aí uma palavra terminada em A, E, O, tá certo? Até em, né? Sendo oxítona. Mas principalmente terminada nas vogais A, E, O, beleza? Oxítonas tendem a ser, com essas terminações, radicais livres. Deixa eu pensar em outra para dizer a vocês. Sofá. Sofá. Veja que sofá é um radical já. Sofá, cama. Para eu me reunir ao outro radical cama, eu boto um hífen aí, né? Sofá, cama. Certo? Se eu quisesse colocar sofá diminutivo, sofazinho. Botei o sufixo inho e a consoante ligação Z. Mas veja que sofá permanece. Por quê? Porque entra nessa regrinha. Mas vejam, vocês não precisam ter isso aí. Meu Deus do céu, eu tenho que aprender. Não. Isso é uma dica que eu estou dando. O que é mais fácil para a gente é fazer, sabe o quê? Pensar numa palavra que deriva da outra. Café, cafezinho. Identifica qual é a parte que se repete. Beleza. Você vai ter, então, aí o radical da palavra. É muito fácil de fazer, ok? Então, com isso, a gente encerra este bloquinho de estrutura e formação das palavras.